eu vou conversar com Iraci da Silva Borges, que é assessor jurídico do sindicato e também, né, advogado. Uma boa tarde, prazer tê-lo aqui conosco. Vamos falar um pouquinho do papel do sindicato na defesa dos direitos do trabalhador. Afinal de contas, nós temos um estudioso chamado Rudolf von Lehring, que ele diz que o direito é um fenômeno de lutas. É isso mesmo? Na verdade, nós temos experiências grandes, Brecht falava isso também, que a legislação ela surge da movimentação do povo, da vontade do povo. E o sindicato nada mais é do que se criar a consciência coletiva, a consciência de classe, se unir às coisas que são comuns entre as pessoas para que possam juntas se contraporem a um poder maior, que seria, vamos dizer, a hierarquia, o poder de subordinação que tem o empregador. Na verdade, o sindicato não é uma organização que seja contra as empresas. Ele passa a ser uma organização dos trabalhadores a favor dos trabalhadores. Iraci, qual está sendo o papel do Sindicato dos Metalúrgicos da Grande Curitiba nesse contexto de defesa dos direitos dos trabalhadores? Olha, eu tenho uma participação no Sindicato dos Metalúrgicos desde o ano de 1979. Estou fazendo 30 anos de vínculo direto com o Sindicato dos Metalúrgicos este ano, agora no mês que vem. E nós vimos que a nossa grande Curitiba, o sindicato na época era um sindicato da base estadual do Paraná todo, na grande Curitiba nós tivemos uma modificação muito grande nessa época, 1978, 79, que foi a época que eu fui contratado para trazer uma nova visão também para dentro do sindicato, porque o sindicato ainda não tinha um jurídico com a visão coletiva, né, da negociação coletiva. E eu vim para assumir essa função. Nós tivemos grandes modificações. Foi quando cresceu a atividade de empresas como a Refrigeração Paraná, que pertencia ao sindicato na época. Nós tínhamos basicamente duas empresas grandes, que não existem mais. Eram empresas familiares, como era a Miller Irmãos, era a Metalúrgica Langer, empresas que dominavam esse setor em Curitiba. E a partir daí, 79, 80, é que nós tivemos um processo de industrialização, inclusive com a criação da cidade industrial de Curitiba. E o sindicato, a partir daí, teve que se adequar. Com o grande pulo que deu, realmente, foi a partir de 1986, quando o sindicato, além de estruturado que ficou para enfrentar esse tipo novo de sindicalismo, um sindicalismo que já existia em São Paulo, que já existia no ABC, mas que ainda não era uma realidade nossa aqui, ele se estruturou para isso e principalmente se estruturou para enfrentar o que vinha na Assembleia Nacional Constituinte. Aliás, qual que foi o papel do Sindicato dos Metalúrgicos da Grande Curitiba nessa Assembleia Constituinte? O senhor fala que já estava anteriormente participando das atividades, o senhor deve ter participado desse processo também, né? Participamos, sim. Na verdade, no Paraná, nós nos organizamos e começamos a trabalhar a partir de 1986, quando formou-se a Assembleia Constituinte. Nós fizemos aqui um movimento que se chamava o Movimento dos Trabalhadores do Paraná na Constituinte. Era um movimento que nós trabalhamos durante 2 anos, eu, particularmente, pelo sindicato, por outras entidades que eu assessoro também, como o caso da Federação dos Trabalhadores nas Indústrias, e que o sindicato era vinculado à época. Nós estivemos durante 20 meses trabalhando direto na discussão que houve da Assembleia Constituinte. E esse movimento foi um movimento que teve uma participação fundamental. Hoje existe até um livro do DIAP, do Departamento Intersindical de Assessoria Parlamentar, que fala sobre quem foi quem na Constituinte e que destaca a ação que houve desse movimento paranaense. E o Sindicato dos Metalúrgicos, como não podia descer, era um sindicato, como é ainda um sindicato de ponta, dentro do sindicalismo, do desenvolvimento do movimento sindical no Paraná, ele teve um papel preponderante na época. Assim. Para os trabalhadores que estão em casa, qual que é a importância do sindicato para o trabalhador? Na verdade, se nós imaginarmos que desde 1994, quando começou o governo do Fernando Henrique, o primeiro governo, e ali se estabeleceu a livre negociação,
Por exemplo, direitos adquiridos, o trabalhador não tem nenhum. Aquilo que tinha nas convenções coletivas anteriores, deixaram de ter valor permanente e realmente passaram a ter que discutir desde o primeiro centavo de reajuste a cada negociação, a cada ano, né? Então, às vezes os trabalhadores se equivocam pensando que quem dá aumento é o governo. Na verdade, desde 1964 e 1994, qualquer aumento que haja do salário, ele está ligado diretamente ao poder de luta, ao poder de mobilização que o sindicato tem. Se o trabalhador... As categorias que têm acordo e convenção coletiva, porque no caso do Paraná, com o mínimo regional, nós tivemos uma situação diferente, né? Que foi o próprio Estado que saiu na vanguarda e acabou, então, criando o mínimo regional, né? Nesse sentido, a gente pode dizer. Mas se você for analisar o mínimo regional ele vai abranger categorias completamente desorganizadas ou inorganizadas. Exatamente. Então, para essas, aí a importância também do mínimo regional, que o senhor tocou agora, o sindicato é importante aqui, para as categorias que têm convenção e acordo coletivo, né, que são as organizadas que possuem os seus sindicatos. Para as categorias que não possuem os seus sindicatos, foi importante essa ação do governo do Paraná de criar o mínimo regional. Mas que se entenda também que essa ação do governo é uma ação extremamente limitada, porque existem, se nós temos hoje um governo que tem comprometimento com a classe trabalhadora, nós já tivemos governos que não tiveram esse comprometimento. Que foi o caso do governo que o senhor estava falando, do FHC, da relativização dos direitos trabalhistas. Isso, a flexibilização que houve, né? A modificação pela interpretação. Ok, então, muito obrigada pela sua participação conosco. Eu é que agradeço. Obrigado.